Romanos 8, 28. E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também o chamou, e os que chamou também o justificou, e os que justificou também os glorificou. Romanos 8, versículo 28 e 29. Então, todas as coisas cooperam, contribuem para o bem. Mesmo aquelas coisas que um filho e filha do Criador, Yud-He-Vav-He, Yehová, não compreenda no presente momento, mas vai contribuir mais tarde, quando o caso for encerrado, concluído, virá a compreensão, o entendimento entenderá. Nós somos finitos, limitados, e não entendemos todas as coisas. William Branham dizia que Deus sabe melhor o porquê disso, o porquê daquilo outro, o porquê isso está sucedendo, porque que a coisa saiu fora de controle. De repente, tínhamos controle da situação e de repente a situação sai de controle, devido a uma enfermidade, um problema. Mas tudo coopera. Nós vemos no caso da mulher sunamita que o filho dela morreu, ela que não poderia ter filho, e fez um quarto, um cômodo para servir o homem de Deus, o profeta Eliseu. Depois, Deus, através de Eliseu, dá um filho, a sunamita. Esse menino adoece, morre. E mesmo o menino morto, alguém foi perguntar a ela como que ela estava, Ela disse que ia tudo bem, ou seja, ela não murmurava. Ela não reclamava. Vemos a ressurreição dessa criança, desse menino voltando à vida. E vemos na Bíblia que não devemos murmurar, não devemos reclamar. É necessário passar pela situação, pela prova, sem murmuração. Existem coisas que é consequência do pecado, é dar lugar ao diabo. A Bíblia diz, Paulo diz em Efésios, não deis lugar ao diabo. Agora, se você não pecou, não é consequência do pecado. Se você não plantou, não semeou, e vai entrar em determinadas situações, no caso de Jó, por exemplo, não era pecado, embora seus próprios amigos queriam convencer Jó de pecar, Jó de pecado, queria achar o pecado de Jó. Embora Jó investigou toda a sua vida. Então aquilo era uma provação. Uma provação. Satanás, o adversário, ficava passeando pela terra.
rodeava a terra, passeava a terra. E o Criador disse, observa meu servo Jó, né? Homem temente, se desvia até mesmo da aparência do mal, né? E o diabo disse que Jó era daquele jeito, né? Porque ele estava rodeado de bênção, né? 10 filhos, esposa, empregados, fazenda, camelos, ovelhas. Então foi permitido retirar tudo isso de Jó. Os 10 filhos morreram, 10 sepultamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de uma vez, né? Eles dizem, filho é corda do coração do pai e da mãe. Então quebrou 10 cordas, né? Mas Jó não blasfemou, não murmurou. Por último, foi retirada até a saúde, né? Veio uma lepra, né? Da planta dos pés ao casco. A cabeça de Jó, né? Ele tinha que se raspar com uma telha, aquela granguena, né? Mas não murmurou. De forma alguma murmurou, né? De forma alguma blasfemou. Ele não compreendia bem a situação, porque estamos aqui embaixo da terra, né? Embaixo na terra, estamos vivendo na terra, caminhando sobre a terra, mas o Altíssimo, o Eterno, o Criador, estava vendo tudo, né? E tudo tinha que passar pela permissão de Deus. No final das contas, Jó foi aprovado, né? Pelo sofrimento. A Escritura fala, Paulo fala em Hebreus que o Filho, o Mashiach, Yoshua, foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Então, o sofrimento, as provações, desde que não venhamos plantar o mal, plantar coisas malignas, plantar a maldade, plantar o pecado, então vamos passar por prova. Tiago e Jacó diz, né? Para estarmos alegres, contentes quando formos provados pelo Senhor. Na oração do Pai Nosso está lá a oração. Não nos induz à tentação, mas Deus pode permitir qualquer coisa. E o importante na provação é Deus estar conosco. O Criador está conosco. E é sinal de que você vai vencer. Mas para isso, não deves pecar, né? Porque na terra dos viventes, os moradores desta terra, todo mundo sofre, todo mundo está sofrendo de alguma coisa. Não tem ninguém, por mais rico que seja, mais abastado que seja, não tem ninguém que não tenha um sofrimento. Se não tem com ele, com a saúde, tem num filho, numa filha, na mulher, num neto. Pode olhar. Porque as coisas vêm na medida, né? Às vezes você não tem nenhuma pessoa deficiente em casa, com problemas psiquiátricos, mas você não é rico. Às vezes o homem é rico, mas tem problemas psiquiátricos, com algum filho, algum neto, problemas de saúde gravíssimos, né? Então tudo é na medida, né? E o importante na vida de um filho e uma filha do Criador é não pecar, porque todo mundo veio ao mundo para sofrer. Mesmo Mashiach e Yehoshua, que não cometeu pecado nenhum, maldade nenhuma, engano nenhum, mesmo sabendo das coisas de antemão, antecipadamente, como ele sabia desde o começo que Judas Iscariote era o diabo, era o traidor, o filho da perdição. Mesmo assim, ele deu ainda o cargo de apóstolo. Permitiu ele ser o tesoureiro, embora ele era um ladrão. E o tratou bem, mesmo na hora daquele beijo lá no Getsemane, né? No jardim do Getsemane. Ele ainda trata Judas Iscariote, o traidor que estava vendendo ele por 30 moedas de prata, recebe um beijo de Judas e diz, com um beijo,
Amigo, com um beijo você me trai, né? Ele não escorraça. O Judas Iscariote trata bem. Aquilo foi o suficiente para Judas Iscariote sentir remorso e partir para o suicídio, né? Porque o pecado de Judas Iscariotes era gravíssimo, né? Ele vendeu a palavra, né? Simplesmente ele vendeu a palavra de Deus, né? Bem, não há situação que Deus não possa tirar o homem e a mulher dela e alinhar a vida desse homem e dessa mulher com a palavra, né? A Escritura diz em Atos dos Apóstolos 17, capítulo 17, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Anuncia a todos os homens e mulheres que se arrependam. Arrependimento é mudança de caminho, mudança de direção, mudança de rumo, mudança de vida, mudança de literaturas, de livros, mudança de lugares. Não tem como a pessoa dizer que arrependeu e está indo no prostíbulo, está indo nos motéis, está indo nas baladas, está indo nos bares, está indo nos estádios de futebol, está indo nos cinemas, está indo adulterar, está indo se prostituir. Eu vou mais longe, né? Está indo nas igrejas, porque minha pregação é contra o cristianismo, é contra os cristãos, é contra as cristãs, é contra as igrejas católicas, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostais. É contra o cristianismo. O pai do cristianismo é Constantino, né? Roma, imperador romano. O cristianismo é a religião oficial romana, do Império Romano. Isso porque Andrônicos e Júnior foram apóstolos antes de Paulo em Roma. Romanos 16, né? Fala isso. Mas Cláudio, em Atos 18, expulsou não os cristãos, os judeus. Esse nome cristão ele vai vir com Adriano, depois do ano 116, né? Depois do ano 116, com o imperador Adriano, que é o mesmo que muda o nome Judéia para Palestina, é o mesmo que vai construir um templo lá no lugar sagrado. Hoje está a mesquita de Omar, mas já teve lá o templo de Júpiter, a imagem de Júpiter. Ele queria obrigar os judeus, como Antíoco Epifânio, lá no livro de Macabeus, quis obrigar os judeus a sacrificar porcos. Colocou a estátua de Zeus. Antíoco Epifânio colocou a estátua de Zeus. O imperador Adriano colocou a estátua de Júpiter. Os dois profanaram o lugar santo. Hoje o lugar santo, sagrado, está a mesquita de Omar, mesquita muçulmana. Mas breve, os judeus vão construir lá o terceiro templo, né? Esse templo está chegando, né? E quando houver a construção do terceiro templo, ali já vai ocorrer o arrebatamento. Então, não há situação, desde que você esteja na ignorância, não conheça a palavra original, não há situação que Deus não te possa tirar dela. Vemos, por exemplo, o exemplo de Shaul, que estava prendendo, levando para a cadeia os irmãos messiânicos, que criam Yoshua Mashiach. Até a morte de Estevão, Shaul, Paulo, consentiu, ele que autorizou lá o apedrejamento de Estevão, né? Mas ele estava completamente cego, pela doutrina do judaísmo, pela sinagoga, pelo ensino dos fariseus. E depois Yoshua Mashiach
em Atos 9, cruza o caminho de Shaul, né? Ele é cegado. Depois Ananias vai lá batizá-lo, orar por ele, e as escamas caem dos seus olhos, né? Ele que era o perseguidor, agora se torna um machiânico, um crente no Mashiach, Yehoshua. Quem és tu, Senhor? A voz respondeu, eu sou Yehoshua, a quem tu está perseguindo. Nem os irmãos e irmãs de primeira vista aceitaram. Todo mundo estava achando que Saulo estava dissimulando, fazendo dissimulação. Mas realmente foi uma conversão. Eu digo, se houve esperança para Shaul, que era religioso, preso numa doutrina, a doutrina do judaísmo, lá no Apocalipse 2 e 3, era de Éfeso e Filadélfia, é dito que sinagoga, os que se dizem judeus e não são, as sinagogas são sinagogas de Satanás. Então quem está no judaísmo está perdido, né? Quem segue esses rabinos, essas alas, linhas, vertentes do judaísmo. O Brasil está cheio disso, né? Mas houve esperança para Shaul. Eu me lembro que eu fiquei 10 anos no cacuísmo e o cacu mandava queimar as versões, ele dizia, falsas da Bíblia. O cacu dizia que a única versão da Bíblia verdadeira era do advogado João Nelson Darby, né? Eu tenho aqui Bíblias em casa do advogado João Nelson Darby. Mas depois que o cacu me expulsou por causa do 7º selo de William Branham, o William Branham cortou na segunda-feira, no domingo ele pregou o 7º selo, em março de 63, na segunda-feira ele cortou do parágrafo 263 ao 371, 112 parágrafos. Eu fui mostrar isso para o Cacu me expulsou da mensagem dele. Foi bom, todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. Porque depois eu fui pregar, fui orar a Deus, e a Bíblia que eu recebi para pregar é a Bíblia de Jerusalém, né? Que tem os 7 livros que Martim Lutero retirou, né? Que está de volta. Macabeus 1 e 2, Baruque, Sabedoria de Salomão, Judite, Tobias. Está tudo de volta aqui, veja. Todas as coisas cooperam. E hoje eu não mando queimar Bíblia nenhuma, eu não defendo a doutrina do cacu, né? Mas digo que se você pode adquirir a Bíblia de Jerusalém, eu sei, a editora é a Paulus Católica, mas a Bíblia não é católica, ela é Yehudim, hebreia, judaica. Ela é israelense, israelita. Tem nada a ver com catolicismo, a Bíblia de Jerusalém, né? É a melhor versão. E hoje estou pregando Bíblia pura, né? Só a escritura. Mas eu estive cego. Eu ouvi um testemunho de uma senhora na CCB, na Igreja do Véu. E lá, nessa igreja, pecado de adultério é pecado para a morte, né? Pecou lá, perdeu a liberdade, perdeu a autonomia, né? Pode congregar, mas não tem mais liberdade, está na ala dos condenados, né? Ou condenadas, né? Os adúlteros, né? E eu estava ouvindo o testemunho dessa senhora hoje, né? Ela se cortando, querendo se suicidar, querendo, segundo ela, arrancar essa mancha, esse pecado de adultério da pele dela, da carne dela. Mas mesmo se cortando, mesmo estando em hospital psiquiátrico, tomando remédio pesado, a marca não sai. É o que Eclesiástico, um dos 7 livros que Lutero retirou, diz que o adultério é uma mancha, né? Não tem como arrancar essa mancha. Ele traz consequências seríssimas
E lá, dentro da igreja do véu, não tem solução, é pecado para a morte. Não tem solução. Não tem como sair dessa coisa. A vida da pessoa para ali no momento que ela adulterou. E não anda, não desanda, não vai para frente, não tem futuro. E eu, ouvindo o caso dela, a situação dela, eu pensei, né? Ou seja, ainda há solução para ela, mas vai ser difícil, né? Porque ela acredita que a única igreja que tem salvação é a CCB, né? Eu percebi que ela entende, no entendimento dela, que outra igreja não presta. E tem igreja que, se a mulher adulterar, a igreja perdoa e autoriza a mulher a casar de novo. Eu não concordo com isso, né? Essas igrejas, elas queimam, é como que ela queimasse com ferro quente a consciência. E não há nenhum lugar na Bíblia, que nem no Novo Testamento, que autoriza a mulher, depois de um adultério, ou depois do divórcio, a contrair um segundo casamento. O Mashiach fechou a porta, o Mashiach Yoshua. Você fala Jesus, eu falo Mashiach Yoshua. Eu não falo Cristo Jesus. Presente grego, romano. Cristo grego, Jesus latim, romano. Eu prego o nome dele em hebraico, né? Mashiach. Yoshua, Mashiach. Em Mateus 5,32, Marcos 10, 11, 12. Se um homem repudiar, deixar sua mulher e casar com outro, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar seu marido e casar com outro homem, comete adultério. Ela está ligada ao marido enquanto o marido viver. E o homem também está ligado. Casamento, se a mulher casou virgem e o homem casou por sem nunca tocar em nenhuma mulher, até que a morte separe. Já expliquei isso aqui. Se não há virgindade na mulher e pureza no homem, essa união é a união ilegítima que Atos dos Apóstolos 15, 29 condena. As uniões ilegítimas. Atos dos Apóstolos 15, 29 não condena só o sangue, carne sufocada e comida oferecida a ídolos. Também condena as uniões ilegítimas. Leia Coríntios 7. Casamento é para virgens e viúvas. Matrimônio. Hebreus 13, 4. Não é para fornicários. Não é para fornicárias, prostitutas e prostitutos. Não é para adúlteros. Não é para adúlteras. Casamento, segundo a Bíblia, é chamado santo matrimônio. Tem que preencher requisito. Tem que preencher requisito. Uma mulher vem ao mundo para ser de um homem só. E um homem vem ao mundo para ser de uma única mulher. Tanto que para ser presbítero, Paulo colocou essa condição, né? Marido de uma só mulher. Mas lá em Corinto, Paulo fala, haveis sido sodomita, haveis sido beberrões, posso colocar aqui, haveis sido adúlteros, haveis sido fornicários, haveis sido idólatras, haveis sido impúdicos, haveis sido abomináveis, haveis sido os avarentos. Mas agora sois lavados pelo sangue de Yoshua Mashiach. O que é isso? Isso significa que quando um homem ou uma mulher vem à palavra, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas depois que está na palavra, Hebreus 6 diz que depois de sermos participantes de Roach HaKodesh, do Espírito de Deus, provamos a boa palavra, as virtudes do século futuro, do dom celestial, se pecarmos, recairmos, não haverá um segundo arrependimento. Não haverá uma segunda conversão. Quanto a esses, crucificam a segunda vez o Filho do Criador. Crucifica o Filho, portanto, só resta, como Paulo diz lá,
o joio, a palha ser queimado pelo fogo. Esperamos coisas melhores dos irmãos. Você não lembra que houve esperança para a mulher pega em flagrante adultério em Ieronã, João 8:11? Onde estão os teus condenadores? Foram embora, Senhor. Eu também não te condeno. Mas ele põe uma condição para aquela mulher. De agora em diante, já que você tem um encontro com a palavra, porque tem um encontro com a CCB, tem um encontro com a Batista, com a Católica, com a Assembleia de Deus, com a Quadrangular, com a Universal, Mundial, tem um encontro com a Sara Nossa Terra, Sara Nossa Terra, Luz para os Povos, Videira. Isso aí não é um encontro com a palavra, não. Você foi para dentro de doutrinas religiosas, do sistema religioso, cuja mãe é a Igreja Romana, a grande rameira, a grande prostituta, e suas filhas prostitutas, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, é o mesmo sistema da mãe. Mas ela ali teve um encontro com Yahushua Mashiach. Vá de agora em diante e não peques mais. Vem que houve uma esperança para ela. Embora eu creio que ali na Torá, como ela foi profanada por adultério, e Yahushua dando uma chance para ela não poderia mais voltar para o seu marido. O adultério tem consequências. Paulo chega a dizer: honrado entre todos seja o santo matrimônio e o leito conjugal sem mancha. Aí você diz: não, eu adulterei, minha cama está manchada, eu compro um colchão magnético, eu mudo de cama, compro uma outra cama box novinha. Não é a cama em si, é quem deita na cama que está manchado. E o adultério destrói o matrimônio. Mesmo sem a pessoa conhecer a palavra original, mesmo sem a pessoa conhecer Yahushua Mashiach, o adultério destrói o casamento. É uma das consequências. Tanto no Velho como no Novo Testamento. É dito lá que Deus vai julgar os adúlteros e fornicários. Em 1 Coríntios 6, versículo 9, diz que adúlteros e fornicários não entrarão no reino de Deus. Então aí já é uma condenação. Um texto diz que Deus vai julgar. O outro diz que não entra no reino dos céus. Mas no caso da pessoa que não conhece a palavra, era igrejeiro, vem das denominações, das organizações religiosas, das igrejas, ao conhecer a palavra, vai haver as consequências, porque isso destrói o casamento, é claro. É uma mancha. Tem perdão, se não conhecer a palavra, tem. Mas vai destruir o casamento. Tem perdão? Tem, mas nunca mais fará esse ato. Porque aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, veja que Paulo, no capítulo 5, está mandando expulsar daquele lá, da comunidade, da Kenessian, da congregação, um rapaz que estava vivendo com a mulher do seu pai, estava fazendo sexo com ela. Incesto, não? Só se ouve, Coríntios capítulo 5, verso 1, só se ouve falar de imoralidade entre vós. Era uma lá. Nesse tempo aqui não havia cristãos. No ano 54, 55, 57, 61, 62, 64, quando Paulo vai morrer lá no tempo do imperador romano Nero, né? Não havia cristãos ainda. Era chamado de judeus e rudinhos. Eram os judeus e rudinhos. Pedro, Kefas, Jacob, Tiago, Ieronã, João, Shaul, Paulo, Áquila e Priscila, judeus. Apolo, judeu. Você fala cristão, eu digo irudinho. Se eu tenho que chamar de algum, não vou chamar de marciano. Quem crê em Cristo é cristão. Aí já é grego. Querer em Jesus é cristão, aí é romano. Mas quem crê no Mashiach é marciânico, eles eram marciânicos, esses irmãos. Se ouvir falar de imoralidade entre vós, é imoralidade tal que não se encontra nem mesmo entre os gentios. Um dentre vós vive com a mulher do seu pai. Estava na cara, na vista, diante dos olhos dos irmãos lá de Corinto, e eles deixaram passar, toleraram esse fermento, essa maldade.
Aí Paulo vai mandar expulsar. Afastai o mal do meio de vós. Ele fala aqui, ó. É preciso que estáis vós, estando vós e o meu espírito reunido em assembleia, com o poder de nosso Senhor Yahushua, entreguemos tal homem a Satanás, para a perda da sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que aconteceu com esse cidadão aqui, eu não sei. Se veio uma enfermidade, ceifou a vida dele, mas alguma coisa vai acontecer com ele. Né? Ele foi entregue a Satanás. E aqui no versículo 9, Paulo diz: eu vos escrevi em minha carta que não tivesse relações com devassos. Devasso é gente imoral, é adúltero, é fornicário, quem faz prostituição, homem, mulher, não casado. Devasso é gente imoral, é imoralidade. Não tenhais relação com os devassos. Não me referi de modo geral aos devassos desse mundo. E não podemos cobrar de quem é do mundo conversão. Se eles recusar a palavra, são pecadores, são ímpios. Não vamos cobrar deles obediência à palavra. A obediência à palavra é cobrada de um irmão e uma irmã, a qual Paulo diz que são os santos, os kadosh de dentro. Se dizem que são de dentro, então devem viver dignamente. Já os de fora, Paulo diz que não tinha que julgar, eu julgo os de dentro. Os do mundo, o mundo está perdido. Quem não crê, diz as Escrituras, já está condenado. Não é será condenado. Acho que é Evangelho de João, capítulo 3. Não me referi de modo geral aos devassos desse mundo, ou aos avarentos, os ladrões, os devassos. Aqui, quando fala devasso, é imoral. Adúlteros, fornicários. No caso, esse rapaz estava com devassidão, praticando incesto, vivendo com a mulher do pai dele, a madrasta. Aos devassos desse mundo, aos avarentos, aos ladrões, aos devassos, pois então tereis que sair desse mundo. Não vos escreveis, que não vos associeis com alguém que traga o nome de irmão, e não bastante seja devasso, avarento, idólatra, ou injurioso, ou beberrão, ou ladrão. Com tal homem nem deveis nem tomar refeição. Não é nem para sentar para comer junto. Acaso compete a mim julgar os que estão de fora? Não são os de dentro que vós tendes que julgar? Os de fora Deus os julgará. Afastai-vos o mal do meio de vós. Mandou expulsar da congregação, da Kenenciana, da Querilá, da comunidade. Porque para estar na comunidade, no mínimo, um irmão e uma irmã tinha que ser um irmão e irmã que estivesse lutando contra esses pecados aqui. Não era para alguém dizer eu sou irmão e irmã e ser ladrão. Dizer eu sou irmão e irmã e ser avarento. Dizer que era irmão e irmã e ser um devasso. Paulo diz que não era nem para sentar para tomar a refeição. Então a coisa era séria. Por isso que eu estou dizendo que há esperança para todos. Mas depois de vir a palavra, a ordem é vai, não peques mais. Se foi adúltero, na Igreja do Véu ainda tem esperança na palavra original. Se foi um adúltero fornicário na Batista, ainda tem esperança, porque isso aí não é a palavra original. Se foi um adúltero e adúltero na Assembleia de Deus, no Espiritismo, na maçonaria, no budismo, no islamismo, mesma situação. Eu fico vendo esses reis aí, essas autoridades do Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, esses sheiks aí, tudo tem 4, 5, 6 mulheres, isso é poligamia. O Islã não condena, mas a Bíblia condena a poligamia. Se eles viessem para a Bíblia, eles teriam que largar a poligamia. Tem salvação para um polígamo? Tem, desde que deixe de ser polígamo.
Tem salvação para um adúltero e adúltera? Tem, desde que abandone o adultério. Mas no caso do adultério, antes de conhecer a palavra, esse homem vai destruir o casamento. E essa mulher vai destruir o casamento. Vai ter que viver só. Mas tem salvação, desde que não peques mais, não repita mais o pecado de adultério. Depois de conhecer a palavra, nunca mais repita o pecado de adultério. Porque se você repetir, você vai crucificar o Mashiach de novo. Vai colocar ele pendurado de novo na cruz. Aí crucificar o Mashiach 2 vezes, expor ele à injúria, ao vitupério 2 vezes, aí já não há arrependimento mais. Não há uma segunda conversão. Eu estou dizendo que pecado de adultério tem consequência grave. Todo pecado tem consequência grave. O ladrão que está pendurado na cruz, ele tem salvação. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas me diga se ele desceu da cruz e virou um cidadão livre. A alma dele foi salva, mas o corpo dele pagou. Teve que pagar pelo pecado que ele fez antes de conhecer Yehoshua Mashiach, a palavra. Adultério é a mesma coisa. Tem salvação? Tem, mas vai ter que sofrer as consequências. Vai ter que viver só. Solitário. Solitário, porque adulterou, destruiu o casamento. As mulheres que são esposas, os maridos que são esposos têm que entender que no momento que você vai adulterar, você vai destruir seu casamento. Você vai destruir seu casamento. E você que tem WhatsApp, Facebook, Messenger, a internet em casa, você está a um passo do adultério, homem e mulher. A internet é o caminho, é a porta aberta, as redes sociais, esse contato pertinho, um do outro. Hoje é a porta aberta para o adultério. Então o ladrão na cruz foi salvo. Mas ele não virou um cidadão livre, ele pagou, houve consequência. Ele não se livrou da consequência. Eu estou falando isso aqui porque há esperança para quem não conhece Yehoshua Mashiach. Você recebeu Jesus, aceitou Jesus, levantou a mão na igreja, aceitou Jesus na Batista, na CCB, na Assembleia de Deus. Mas aí não é o céu. Aí não é salvação ainda. Ainda não é a palavra original. A palavra original é aqui, o que eu estou a pregar nesta hora. O que eu estou a pregar hoje. A esperança, a saída, a solução. Porém, terás que pagar o preço, como a mulher pega em flagrante adultério. Mashiach colocou ela sobre uma condição: nunca mais faça isso. E nas igrejas as pessoas adulteram, prostituem. As igrejas dão prova, disciplina. Tem um negócio chamado prova. Na Deus é amor, disciplina na Assembleia de Deus. Pega 90 dias de prova, depois a igreja ora, está perdoado. Não é assim não. Não é assim não. Estou dizendo que tem pecado que é grave. É gravíssimo, não? Simplesmente é gravíssimo, não? A solução é não pecar, não? Simplesmente não pecar. Eu sei que o que eu prego é duro. É julgamento, né? Mas eu não condeno ninguém, não. Eu ainda vejo chance, oportunidade, esperança para quem voltar à palavra original, essa doutrina. Ainda tem uma chance. E você deve agarrar essa chance, homem, mulher, sair do cristianismo, deixar de ser cristã, abandonar as igrejas, porque até o Mashiach, Yehoshua diz no Apocalipse 3, 20, né? Eis que estou à porta e bato. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Está fora das igrejas. Então ainda há uma esperança, né? E Romanos 8, 29, eu quero ler de novo aqui, diz... E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem
Todas as coisas contribuem para o bem. Daqueles que o amam, daqueles que amam a Deus. Né? Você não conhece a Deus. Dentro da Igreja Católica, você não conhece o Filho do Criador, dentro da Assembleia de Deus, dentro da CCB, dentro da Batista, dentro da Luterana, dentro da Presbiteriana, dentro da Universal Mundial, dentro da Internacional, dentro da Sala Nossa Terra, Luz para os Povos, dentro da Videira, dentro da Renascer. É agora que você está ouvindo que só existe um Deus e Pai. Seu nome é Jeová, não é Jeová. Só existe um Filho, um corpo, um Filho, um mediador, um Salvador entre Deus, o Pai e os homens. Seu nome é Yehoshua. É nesse nome que você deve ser batizado em águas, se quiseres entrar no céu. É agora que a palavra original chegou. No final da era de Laodiceia. Quando Laodiceia tem 118, 119 anos, está indo para isso, não? William Branham morreu em 65, esse ano vai fazer 58 anos, né? 118, 119, morreu na metade da era de Laodiceia, né? São 118 anos de era, né? É isso mesmo. E agora a palavra original está aqui. Porque está escrito em Mateus 25, 6, eu não posso afirmar, mas posso pregar. Tudo vai depender se Deus vai confirmar ou não, né? Mas à meia-noite ouve-se um grito. Então há o acordar, o despertar das 10 virgens. Então a porta se fecha à meia-noite, com as virgens prudentes entrando para as bodas, para o casamento. Né? E as que ficaram do lado de fora haverá choro e ranger de dente. A grande tribulação que está chegando. Está se cumprindo aqui agora. E nós sabemos que Deus coopera tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Aí ontem eu estava lendo aqui a história de Jacó, o patriarca, né? Abraão, Avram, Isaac, Jacó e Jacó, o patriarca que teve 4 esposas, 2 esposas e 2 concubinas, Raquel e Leia, né? Teve as concubinas, Bila e a outra, né? E 12 filhos e uma filha, né? Diná. Diná, filha de Jacó, né? Então aconteceu muita coisa. Coisas, né? Coisas, inclusive, desagradáveis na vida do patriarca, né? Ele vai sozinho, vai trabalhar para o Labão, né? Como pastor, 14 anos para casar com a sua amada, a que ele amava, Raquel. Labão engana Jacó e dá a Leia, né? Cobra de dote esses 14 anos de serviço, de dia, de noite, no inverno, na neve. Ele era pastor lá de ovelhas, mas depois Deus abençoa o Jacó, o Jacó, né? Ele vai embora levando um rebanho muito grande, as ovelhas malhadas. Você conhece a história, não? A vara de Jacó, como que Deus deu essa bênção, essa prosperidade para Jacó, o patriarca Jacó, não? Mas ele vai embora com 12 filhos. Aliás, um vai nascer no caminho, né? Veja os problemas que Jacó vai enfrentar. No caminho, sua amada esposa, grávida de Benjamim, ela vai dar à luz, Raquel já vai morrer. Ela fala Benoni, né? Antes de morrer, ela dá nome, a mãe dá nome ao filho, mas a Bíblia diz que Jacó mudou o nome para Benjamim. Ele já vai enfrentar um problema que ninguém quer enfrentar, a morte. E a morte da sua esposa predileta, a sua amada esposa, né? Então nasce Benjamim. Vai notando. O que eu quero dizer é o seguinte: se Jacó enfrentou problemas de família, nós também vamos enfrentar. Qualquer filho do Criador, Jeová,
filha do Criador, e ela vai estar sujeito a enfrentar qualquer problema de família. E o que Deus, o Criador, espera de nós é firmeza, né? E eu vou falar um pouco aqui dos problemas que Jacó enfrentou, mas ele não perdeu a fé. Você deve passar por qualquer circunstância e situação nessa vida, homem e mulher, mas nunca perca a fé no Criador. Nunca perca a fé em Deus. Nunca abandone a fé, nunca esmoreça na fé. O justo viverá pela fé. Mas se ele esmorecer, recuar, a minha alma não terá prazer nele. Você não pode perder a fé. Ele já começa enfrentando a morte no parto, né, de Raquel. Depois a Bíblia diz que o seu primogênito Rúben vai deitar com uma das suas concubinas, Bila, né? Ele suja o leito do seu pai Jacó e Jacó. A Bíblia diz que Jacó ficou furioso, ele não aprovou aquele pecado. É uma coisa que eu quero dizer aqui, né? Para os pais, para as mães, você não pode concordar com o pecado de filho. Sodomismo, lesbianismo, droga, cigarro, roubo. Não importa o que o seu filho e sua filha faz, você não deve apoiar. A Bíblia diz que Jacó ficou furioso, mas ele não vai matar Rubem, não vai assassinar o filho, né? Ontem eu estava ouvindo uma história verídica de uma casa abandonada, onde o boi, foi um boi, ou um cavalo, deu um coice no marido, teve que fazer uma cirurgia nos testículos, e aí um neto de 17 anos foi viver com a avó carnal, a avó de sangue e o avô, para dar um apoio na roça. Acontece que a avó ficou grávida do neto. Claro, porque se o homem fez cirurgia no testículo, pode ter ficado impotente ou acabou as relações íntimas sexuais. E nessa carência, a própria avó de sangue vai cometer adultério. Isso é um incesto, né? Com o neto, ela fica grávida. Quando o avô, o marido soube, meteu a machadada na mulher. Jogou o corpo dentro de uma cisterna e também se suicidou pulando dentro do poço. Você vê que esse tipo de pecado aqui, Rubem deitou com uma concubina, uma mulher de Jacó. A Bíblia diz que Jacó ficou furioso, mas Jacó era um homem de Deus, ele não matou Rubem. Igual essa história que eu ouvi foi grave, né? Assim que ele ouviu lá, a mulher deixou escapar lá, o homem do outro lado da parede, o marido ouviu que ela estava grávida, ele não pensou duas vezes, não. A loucura tomou conta, ele pegou a machada e matou com uma machadada. Mas veja que Jacó fica furioso, mas não mata. Não mata. Não perde a cabeça, mas fica furioso. Irai-vos, Paulo diz isso, acho que está em Efésios. Irai-vos, irai é ficar furioso, mas não pequeis. Ficar furioso, ficar irado é da natureza humana. Desde que você não fale palavrão, você não xingue, você não lance uma maldição contra um filho e uma filha, desde que você fique furioso, fale a verdade. Não apoie o erro, o pecado. A Bíblia diz que Jacó ficou furioso, mas ele não aprovou aquilo. Que Rubem, seu primogênito, fez com uma das suas 4 mulheres. E você vai ver que quando chega a hora de Jacó morrer, ele vai lembrar desse pecado. Ele vai lembrar desse pecado do Rubem, né? Na hora de abençoar, dar a bênção patriarcal aos seus 12 filhos, ele vai lembrar do que Rubem fez. Do que Rubem fez com o seu leito, né? Israel, estou lendo Gênesis 48 aqui, Bereshit. Livro de Bereshit, Gênesis 48. Israel, que é Jacó, viu os seus 12 filhos, os 2 filhos de José.
Ele vai abençoar. Deixa eu ler aqui os patriarcas, né? Os patriarcas, né? A bênção de Jacó é Gênesis 49, né? Jacó chamou seus filhos e disse: reuni-vos e eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Problemas de família. Eu acredito que isso aqui em Bereshit, Gênesis 49, é profético. Isso aqui vai acontecer em todas as famílias da terra. O que um filho será? O destino de um filho vai depender de como esse filho age na casa do pai e da mãe, na casa do seu pai. O que os filhos serão vai depender do comportamento dos filhos com o pai, com a mãe, com os parentes. Jacó chamou seus filhos e disse: reuni-vos, e eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Reuni-vos, escutai, filhos de Jacó, escutai, Israel, vosso pai. Estava morrendo. Depois dessas bênçãos aqui, ele ia deitar na cama e morrer. Mas ele não morre sem dizer para cada um dos 12 filhos qual é o futuro deles. E esse futuro deles foi o que eles plantaram, semearam na casa do seu pai Jacó. O que eles fizeram? Tudo viria a lembrança. Nada escapa. Nem um grão vai escapar. Você vai colher cada grão. Você planta um grão, ou alguns grãozinhos, vai nascer uma lavoura grande. Eu plantei um grãozinho, uns grãozinhos, o tamanho dessa lavoura. Eu vou ter que colher essa lavoura toda. Vai. Ninguém mandou plantar o mal. Problemas de família. Bereshit, Gênesis 49, 3. Rubem, tu é meu primogênito. Vai começar com você, Rubem, o primeiro filho, né? Tu és meu primogênito. Meu vigor, minha força, as primícias da minha virilidade, quando tinha força, né? Estava jovem, tinha saúde, estava novo, prestava. Quando eu era viril, tinha virilidade, eu prestava. Você é meu primogênito. As primícias da minha virilidade. Cúmulo da altivez e cúmulo da força. Impetuoso como as águas. Não serás colmado. Aí Jacó vai lembrar do pecado do Rubem, seu filho. Porque subiste ao leito de teu pai e profanaste minha cama contra mim. É isso que ele lembra do Rubem. Em outras palavras, Rubem perdeu a primogenitura. É o que está escrito aqui. Ele está perdendo a primogenitura, gente. Ou você acha que Rubem, profanando a cama do seu pai Jacó, e na hora da morte da bênção patriarcal aos seus 12 filhos, você acha que Deus esquece de alguma coisa? William Branham pregou que Deus estava em Jacó, até na hora que o José colocou os 2 filhos, Efraim e o Benjamim, e o Manassés, né? Efraim e Manassés, na frente de Jacó. Efraim e Manassés, né? E aí Jacó levantou as mãos, só que Jacó cruza os braços. A bênção vai para o filho menor, que não é o primogênito, vai ser o mais importante, o maior menos importante. E o José diz: não, meu pai, você está fazendo errado. Mas era Deus cruzando as mãos, os braços de Jacó. Nem José estava entendendo. José, um homem entendido em sonhos. José, intérprete de sonhos. Nem ele estava entendendo a coisa. Não era a vontade de Jacó e Jacob, era a vontade de Deus. Eu estou dizendo aqui, olha, o que os problemas familiares causam? Você pensa que Deus esqueceu do pecado? No 7º selo, William Branham disse: Deus não se esquece de nada. Paulo disse em Gálatas: tudo que o homem e mulher plantar vai colher. A colheita está aí, é livre.
Aliás, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Rubem perde a primogenitura. Depois, Jacó vem para mais 2 filhos. Ele vai conversar com esses 2 filhos juntos. Simeão e Levi. Que também aprontaram. Não é só Rubem que aprontou. Simeão e Levi são irmãos. Seus tratados são instrumentos de violência, porque Jacó tinha uma filha chamada Diná. Ela foi dar uma passeada, e aí um príncipe lá de Siquém, um príncipe cananeu, a violentou ela. Fez relação sexual com ela sem ela consentir. Uma violência sexual, né? Nem Jacó, pai, patriarca, pai dos 12 filhos, das 12 tribos de Israel, tinha uma filha chamada Diná. Nem Jacó, a sua casa, a sua família, a sua filha, nem ela ficou livre de abuso sexual. E abuso sexual é a coisa que mais tem nos lares hoje. Eles dizem os psicólogos, psiquiatras, médicos, os assistentes sociais, que quem mais abusa é tio, padrasto, parente, pai. Os que mais cometem abuso hoje é pai, padrasto, tio, primo, irmão. Mas nesse caso aqui da Diná, foi um príncipe de Siquém, um príncipe cananeu que violentou ela. Fez sexo com ela sem ela permitir. Não foi consensual. Ela não estava de acordo. E o que ocorreu? Depois o pai dele, desse príncipe, foi até Jacó e fez um acordo. Meu filho fez isso, foi errado. Vamos pagar o dote e vamos misturar com vocês. E aí, então, foi sugerido lá que ele se circuncidasse. Deram a sugestão de circuncidar aquela tribo. E quando eles circuncidam, tem um dia lá onde a ferida, né, era no genital masculino, estava mais dolorida. Simeão e Levi entrou lá com espada e matou todo mundo. Usou de violência. E aí Jacó, esse problema familiar está vindo à tona. Bem no final da vida de Jacó, tá vendo? Tudo que o homem planta, semeia, vai colher. Não fica sem colher, não. Simeão e Levi são irmãos. Seus tratados são instrumentos de violência. Que minha alma não entre em seus conselhos. Que meu coração não se una ao seu grupo, porque na sua cólera mataram homens. Em seu capricho mutilaram touros. Maldito sua cólera por seu rigor, maldito seu furor por sua dureza. Eu os dividirei em Jacó e os dispensarei em Israel. Tá vendo aí? E o que Simeão e Levi, problemas de família, o que eles fizeram? Suas tribos, tribo de Simeão, tribo de Levi, iria pagar. Sangue quente, cabeça quente. Perderam o autocontrole, foram matar. Sendo que o patriarca tinha feito um acordo com essa tribo cananeia. Não era para eles fazer aquilo. Mas esses problemas de família chegaram a uma conclusão aqui, ó. Bereshit 49, Gênesis 49, daí a conclusão. Aí agora vem Judá, né? Judá, teus irmãos se louvarão. Judá está sendo aprovado, né? Tua mão está sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Judá é um leãozinho da presa. Meu filho, tu subiste, agachar-se-á, deitar-se-á como leão, como a leoa,
quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe de entre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido, e que lhe obedeça os povos. Liga a vinha seu jumentinho, e cepa o filhote de sua jumenta, lava sua roupa no vinho, seu manto no sangue das uvas, seus olhos estão turvos de vinho, vermelhos de vinho, Judá, seus dentes brancos de leite. Veja, Judá está sendo abençoado. E Yoshua Mashiach, o filho de Jeová, o Criador, seu filho vem da tribo de Judá. Hebreus 7,14. Nosso Senhor veio proveniente da tribo de Judá. Judá, não? Ou seja, se comportou bem. Se comportou bem. E aí, como aqui é o final da vida de Jacó, é o final da estrada de Jacó, a estrada está terminando, a vida dele está terminando. Então está na hora dele pronunciar juízo, pronunciar bênção, pronunciar até maldições. Mas cada um aqui dos 12 filhos está colhendo o que plantou. Está colhendo o que o seu comportamento agiu durante a vida do pai Jacó e Jacó. Com essa pregação eu estou encorajando, estimulando homens e mulheres a fazer o bem, ainda que não haja recompensa, a agir corretamente, ainda que não haja resultado. Mas o resultado vem um dia. Vem, um dia chega, oh, mas eu não dou sorte, eu não prospero, eu não sou feliz, mas não peques. Não vá pelo caminho do pecado, da rebelião, da desobediência. Não vá fazer desgraça. Não vá pegar a sua vida e fazer desgraça com a sua vida, porque você vai colher. Como cada filho de Jacó aqui, Jacó está colhendo o que plantou. Zebulon reside à beira do mar, ou seja, Jacó está determinando até onde vai ficar cada tribo, né? Zebulon reside à beira do mar, é marinheiro sobre os navios, tem Sidônia ao seu lado, ou seja, Zebulon vai viver na beira de praia, beira de portos, né? Jacó está dizendo, você, meu filho, vai ser marinheiro. Issacar, outro filho, é um jumento robusto, deitado entre dupla mureta. Ele viu que o repouso era bom, que a terra era agradável, baixou seu ombro à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan, agora é Dan. Né? Veja que é Deus usando a boca de Jacó. Dan, julga seu povo. Cada tribo, como cada tribo de Israel, Dan é uma serpente. Veja que sentença. Jacó está dando sobre a tribo de Dan. Dan é uma serpente sobre o caminho, uma cerasta sobre a vereda, que morde os talões aqui os talões e as patas do cavalo, né? E o cavaleiro cai para trás. Em tua salvação eu espero, aí, Jeová. Vamos ver na Bíblia que a tribo de Dan colocou o bezerro de ouro lá em Betel, no tempo do rei Jeroboão, e essa tribo de Dan, que Jacó chama de serpente, ela é apagada de debaixo do céu. Leia as 12 tribos no Velho Testamento, tem Dan, mas quando chega em Apocalipse 7, a tribo de Dan é apagada. Elas não aparecem entre os 144 mil. Porque o que Jacó está fazendo aqui é profético. Gad, guerrilheiros o guerrilharão. E ele guerreia e os fustiga. Bênção, né? Jacó está dizendo que Gad vai vencer os guerrilheiros, né? Aser, outro filho, seu pão é abundante e ele oferece manjares de rei. Bênção. Naftali é uma gazela veloz que tem formosas crias. Outra bênção. Nós estamos vendo filhos de Jacó ganhando bênção aqui. E tudo é o resultado de como eles agiram com o pai.
na casa do seu pai. Honra teu pai! Honra tua mãe! Se quer teres melhores dias na terra, arrepende-te, honra, porque isso aqui não é só para os filhos de Jacó, não. As 12 tribos, isso aqui é para nós também. José, agora vem a bênção de José. José é um rebento fecundo. Esse vai receber a bênção maior. Quantos versículos de Jacó abençoando seu filho José. José é um rebento fecundo, perto da fonte, cujas canas ultrapassaram o muro. Os arqueiros o exasperaram, atiraram e o aborreceram. Seus 11 irmãos, jogou num poço, lá num buraco, vendeu aos ismaelitas, tudo porque ele tinha sonhos, vendo o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando. Nem Jacó, o pai, o patriarca, entendeu. Você está querendo dizer que eu, seu pai Jacó, vai se inclinar a você? E se inclinou. Todo mundo se inclinou. Porque Deus vai usar José e José para salvar a terra. Ele vai interpretar o sonho do faraó. Estava preso, inocentemente dentro da prisão, por fugir do pecado de adultério. Tá vendo? Você foge do pecado de adultério, homem, mulher. Foge do pecado da prostituição, homem e mulher. Foge dos pecados sexuais. Depois Deus te abençoa. Nunca pense que sendo um adúltero, adúltera, prostituta, que a bênção de Deus vai cair sobre você. Não pense isso. Faz como José. José é um rebento fecundo perto da fonte, cujas canas ultrapassam o muro. Os arqueiros o exasperaram, atiraram e o aborreceram, mas seu arco permaneceu firme. José sempre permaneceu firme, porque Deus era com ele, estava com ele. E os músculos dos seus braços ágeis, pelas mãos do poderoso de Jacó. O próprio Jacó reconhece que o poderoso de Jacó, Jeová, estava com José, onde quer que ele fosse. Mesmo Jacó pensando que ele tinha morrido, ele estava sendo provado no Egito. Pelo nome do pastor, a pedra de Israel, pelo Deus do teu pai que te socorre. Aqui aparece a palavra El Shaddai. Por El Shaddai, Bereshit 49, 25. El Shaddai, que te abençoe. José tinha El Shaddai ao seu favor. El Shaddai nunca abandonou José. Bênção dos céus no alto, bênção do abismo deitado embaixo, bênção das mamas e do seio, bênçãos de teu pai te elevaram sobre as bênçãos das montanhas antigas, sobre as aspirações das colinas eternas, que elas venham sobre a cabeça de José, sobre a fronte do consagrado entre os irmãos. Veja, Jacó falou um tantinho assim para cada filho, mas José, ele falou um tantão de bênção assim, devido à obediência, devido ao bom comportamento, à boa atitude, à boa ação, devido à maneira correta que José agia. Você sabia que a Bíblia diz que quando José, acho que ele tinha 17 anos, Jacó deu uma túnica, olha a túnica de volta, né? De 7 cores, diz o William Branham. A Bíblia fala túnica colorida, o William Branham diz 7 cores. A José. E ele era um bom filho. A Bíblia diz que todas as coisas erradas que seus irmãos faziam, José dizia ao seu pai Jacó, e os seus irmãos não gostavam. Ia dizer assim, José é um dedo duro. José é um dedo duro. A Bíblia diz que tudo de errado que os irmãos de José faziam, José contava ao seu pai Jacó. Aí você diria, José era um fofoqueiro. Não, José não era dedo duro e nem fofoqueiro.
ele era correto. Ele não gostava de nada errado. Deus era com José. E aí é muita bênção que ele recebe de Deus através do seu pai Jacó. Aí vem Benjamim. Benjamim é um lobo voraz. De manhã devora uma presa, até à tarde reparte o despojo. Todos esses foram as tribos de Israel, em número de 12, eis o que lhes disse seu pai. Eles o abençoou, a cada um segundo a bênção que convinha. Então cada um vai receber a bênção que convinha. Estou pregando isso, que essa pregação ajude você, filho, filha de Deus, filho do Criador, a agir certo, em qualquer circunstância. Que Jeová, Deus único, Deus e Pai, e seu Filho Yeshua Mashiach, único mediador e salvador entre Deus, o Pai e os homens, abençoe essa pregação nesta hora. Amém.